Cara, o problema não era a leitura, era o que acontecia depois dos encontros de leitura. E eu vou te explicar o que eu tô falando aqui. Eu tenho uma comunidade que eu citei no último vídeo, que é a comunidade Coler. Então, que é resumidamente uma comunidade, um grupo de leitura, onde nós nos encontramos para poder ler livros específicos e dialogar sobre o que nós entendemos sobre os trechos que nós lemos. Especificamente agora tem um grupo funcionando que é um grupo de empreendedorismo. E exatamente por isso eu vi a necessidade de... Eu já tinha visto, na verdade, a necessidade de unir a prática, a leitura, a teoria com a prática daquilo que nós estávamos lendo, que nós estávamos como grupo desenvolvendo, construindo juntos. Isso, inclusive, é um dos... Isso que eu vou falar agora, os rituais que eu quero que você aprenda aqui, 2 rituais que eu quero que você leve e adapte para a sua comunidade, foram rituais que atacaram pontos que são recorrentes em comunidades ou grupos de leitura, que é o de ler o livro e não aplicar o que eles estão lendo. Então, sair da vida prática para a vida, da vida teórica para a vida prática, sair do que está escrito no livro para a vida prática, e também a participação das pessoas, com o engajamento das pessoas entre si pós-leitura ou pós-encontro de discussão sobre o livro. E o que eu senti particularmente falando? Eu anotei tudo isso aqui, daqui a pouco eu vou falar especificamente sobre esses 2 rituais que eu estou falando, porque geralmente quando isso acontece, geralmente quando as pessoas elas não aplicam o que elas estão lendo, ou quando elas não discutem sobre o que elas estão lendo, ou então não caracterizam, não verbalizam os encontros, elas acabam criando menos vínculo, elas acabam sentindo menos pertencimento em relação à comunidade e fazendo com que as pessoas não se desenvolvam ali dentro, ou não criem esses relacionamentos que são fundamentais para multiplicar a comunidade. Então eu propus para essa... Eu acho que tem pouco mais de um mês que eu comecei a aplicar isso, né, nos nossos encontros, que foram 2 rituais. 2 rituais que começaram a mudar o ambiente, mudar as relações e mudar também a forma como nós conversávamos dentro dos encontros. Até porque, inclusive, eu acho que é importante falar, os nossos encontros eles estavam acontecendo muito bem, as conversas estavam indo muito bem, só que chegou no momento em que eu falei, cara, por que as pessoas não estão interagindo na comunidade? Por que as pessoas não estão criando vínculo? Por que elas não estão sentindo vontade de convidar outras pessoas? Isso é um grande problema. Até porque é uma comunidade. E eu quero que as pessoas sintam tudo isso ou passem por tudo isso. Exatamente por isso eu criei esses 2 rituais. O primeiro é o de... Eu não dei nome para o ritual, tá bom? Mas era de uma palavra sobre o encontro. Então eu pedia para que as pessoas escrevessem, né, definissem como foi o encontro em uma palavra, mas não respondessem durante o encontro, respondessem dentro da comunidade, exatamente para que as pessoas que não puderam participar tivessem, na verdade, um feedback sobre como foi aquele encontro e, de alguma forma, se instigarem a participar no encontro da semana seguinte. Isso foi bem interessante, particularmente falando, eu gostei muito também pelo fato de começar a criar uma memória dentro do grupo. Nós estávamos começando a criar uma memória afetiva de cada encontro, de cada momento, para saber como foi cada momento e também recordar num futuro próximo o que aconteceu naquele momento, né? Talvez em algum encontro no futuro eu peça para eles escreverem uma linha, está sendo em uma palavra agora, né? Mas talvez em algum momento eu peça para eles mudarem para uma linha e depois eu compartilho para vocês qual foi o impacto disso, se isso de fato tem começado, ou se isso de fato tem gerado transformação. Claro, né? Até porque eu faço muitos testes e esse ambiente aqui é exatamente para compartilhar alguns testes que eu faço. O segundo ritual foi ou é o de uma microação baseada no trecho lido.
A ideia aqui era literalmente tirar da vida teórica o que estava o que estava no livro, ou melhor dizendo, tirar da vida teórica, tirar da teoria e levar para a vida prática o que está no livro, exatamente para fazer com que as pessoas se engajassem mais, ou não necessariamente se engajassem mais também, mas se importassem mais com o que elas estavam, com o que elas estão lendo, se importassem mais com o que elas estavam pensando, com o que aquele conhecimento estava, ou que está, na verdade, gerando de mudança na vida delas. Até porque o Clube do Livro ele não serve a colher especificamente, não é só um grupo onde as pessoas se encontram para poder ler livros, ou ler livros e depois se encontram. Não é isso. É um espaço onde eu quero que as pessoas saiam transformadas. Transformadas pelos relacionamentos que elas estão criando, em primeiro lugar. Em segundo lugar, pelas discussões que são realizadas dentro do grupo. E por fim, pelas aplicações práticas ou aprendizados que podem ser tirados dos trechos que estão sendo lidos. Esses são o que foram os dois principais rituais que eu implementei para poder fazer ou criar essa mudança na comunidade, que tem dado um resultado, no meu ponto de vista, interessante. Eu tenho registrado números para poder trazer isso para vocês. A participação começou a melhorar, a média de pessoas participando começou a melhorar, e isso é extremamente fundamental para um gestor de comunidades, até porque a participação das pessoas é de fato o que determina se existe uma comunidade ou não. Beleza? Eu quero lembrar, antes da gente caminhar para o final, eu quero lembrar para vocês que ritual não é uma fórmula mágica, que a microação ela precisa ser pequena, possível e conectada ao propósito da comunidade, ou então ao propósito do encontro em si, e que o erro de pensar no ritual como cobrança é promover o desengajamento. Isso é muito ruim, problemático e causa, no longo prazo, uma perda de pertencimento, causa no longo prazo uma perda de engajamento também, que não é o principal ou a principal métrica, mas uma das principais, mas uma importante métrica. Não é a principal, mas é uma importante métrica. Por fim, para a gente de fato terminar, eu quero que você, na verdade, pense com a minha cabeça, dentro da sua comunidade, crie um ritual de presença e um ritual de aplicação do encontro ou do propósito da comunidade, dependendo do que você está construindo, dependendo do que você está trazendo para o seu grupo, o que você está construindo como comunidade. Beleza? É isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que mais nada, né? Não tem mais nada no bloco de notas aqui anotado, e eu quero que vocês... Eu quero que você me fale o que você escreva aqui nos comentários, o que você tem feito hoje para levar as pessoas a aplicarem o conteúdo que você compartilha, ou entenderem a aplicação prática do serviço ou do produto que você vende para a vida real delas. Por exemplo, se você vende escova de dentes, o que você tem feito para poder fazer com que as pessoas entendam os benefícios de escovar os dentes? Ou se você vende um carrinho de controle remoto, o que você tem feito para que os pais e as crianças não, né? Porque não pode fazer propaganda para criança. Mas o que os pais vão ganhar comprando aquele carrinho de controle remoto? Então, lembrando, de novo, isso são caminhos para você fazer com que as pessoas visualizem e criem um relacionamento com o seu produto, o seu serviço, a sua comunidade, o seu propósito com a vida real delas. Beleza? Mais nada. É isso. Compartilhe, responde essa pergunta gigantesca aqui nos comentários. Deixem seus feedbacks também. Mete o dedo no like, se inscreve também, porque por aqui a gente tem sempre conteúdos relacionados à gestão de comunidades. Beleza? É isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e tchau.